Tá bom assim? Tá bom. Ué, até que é confortável, ó. Por isso que o Ronaldo tá sempre usando essa porra. Oi, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, calma aí, vocês não estão no canal errado, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Nonogaki, eu sou fotógrafo de paisagem. Eu vou deixar aqui embaixo meu Instagram, caso vocês queiram me seguir por lá também. E eu vou pedir pro Ronaldo deixar um link pro meu canal aqui no YouTube, aqui na descrição. E vai ser uma grande honra ter vocês lá como inscrito também, beleza? Bom, o Ronaldo me convidou aqui gentilmente para eu trocar uma ideia com vocês aí sobre fotografia de paisagem, tá? Que é o tipo de fotografia que eu tô mais acostumado a fazer. E é claro que eu aceitei esse desafio, né? De gravar um vídeo aqui à altura desse canal incrível aqui, que é o do Ronaldo, né? Do qual eu também sou fã. Então fica com a gente até o final do vídeo aí, que tem muita coisa legal que a gente vai falar hoje, beleza? Ah, e já lembrando também que se você quiser comprar os cursos de edição do Ronaldo, tem link aqui, ó, o primeiro link da descrição, as barras de LED também, tudo aqui no link da descrição. E também tem os panos da mãe dele, né? Não sei se o Ronaldo tá vendendo os panos da mãe dele, mas Ronaldo, coloca o link na descrição também porque eu compro. Os gatos lá em casa já destruíram todos os panos de casa, então coloca os panos da sua mãe aí também, cara. Galera, esse assunto de fotografia de paisagem, ele é bastante extenso, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar cobrir alguns pontos mais básicos aqui do assunto, né? Então eu pensei em dividir o vídeo aqui em 3 assuntos principais, tá? A gente vai falar um pouco sobre equipamentos, a gente vai falar um pouco sobre composição e a gente vai falar um pouco sobre luz, né? Sempre fazendo um pouco do paralelo que a gente tem com a fotografia de estúdio, né? Porque acho que a fotografia aqui ao ar livre, ela é bem diferente, né, dos vídeos que o Ronaldo está acostumado a fazer aqui pro canal dele. Então vamos seguir com a trilha aqui, a gente vai passar por umas cachoeiras bem bacanas aí pra gente fotografar e a gente vai conversando aí ao longo do caminho, beleza? Bom, pessoal, então a gente está fazendo a nossa primeira parada aqui, né, nessa trilha, aproveitar para comer um negócio e tal, apreciar essa natureza toda. E vamos trocar uma ideia então sobre equipamentos, tá? Então vou começar aqui mostrando o que eu uso aqui nas minhas fotos, tá? Então basicamente eu tenho uma Canon 5D Mark IV, que é uma câmera full frame da Canon, né? E eu também uso basicamente aqui 2 lentes, que é uma grande angular, que é uma 1740, e essa aqui que é uma 24-105mm, né? Que ela é um pouco mais tele. Eu não uso muito teleobjetivas tipo 70-200 e tal, porque não faz muito parte do meu estilo, tá? Mas muitos fotógrafos também têm uma lente mais tele aí, tipo a 70-200, que é bem popular aí no meio. Mas isso não quer dizer que você precisa de ter um equipamento topo de linha para fazer fotos boas, tá? Isso é um grande mito que as pessoas criam. Então você consegue fazer excelentes fotos usando câmeras de entrada, por exemplo, uma SL3 da vida, uma T7i, T5i. Além de, claro, você consegue também tirar boas fotos com o próprio celular, né? Então se você tiver um celular bacana aí, tipo assim um Asus Zenfone 7, 8 com câmera flip e tal, que infelizmente eu não tenho um aqui para mostrar para vocês. Não, brincadeira pessoal, mas claro que um equipamento, um celular com uma qualidade boa, ele vai conseguir te trazer fotos excelentes aí. Muitos celulares já tiram foto em RAW, né? Você consegue fazer o pós-processamento no Lightroom. E até uma boa pedida você ter um celular bom, porque na verdade o grande problema na fotografia de paisagem é que muitas vezes você tem que estar ao ar livre para fazer esse tipo de foto, né? Isso envolve você fazer trilha, você acampar, e na maioria das vezes é complicado você carregar tanto equipamento, né? Então tem momentos que assim, realmente o celular resolve e você vai poupar muito esforço do seu lado de carregar tanta tralha, né? Porque não adianta nada também você ter tanto equipamento e você não conseguir carregar todos eles. E é por isso que eu basicamente carrego 2 lentes só. Então falando do corpo da câmera, na fotografia de paisagem, a gente geralmente tira foto num tripé, que eu vou falar daqui a pouco, né? E por isso você não sofre tanto com situações de baixa luminosidade, né? Então, mesmo você estando num lugar que é meio penumbra, que a sua foto fique lá em 1/5, 1/10 de velocidade de exposição, isso não é tanto um problema. Isso quer dizer que a sua câmera não precisa ter uma qualidade em ISOs altos tão boa, entendeu? Claro que se tiver ajuda, principalmente em situações atípicas, por exemplo, astrofotografia. E aí com certeza uma câmera que tire boas fotos em ISO 3200, por exemplo, vai conseguir fazer excelentes fotos. Mas para a maioria dos casos, se você está começando, você não precisa ter uma câmera cara, tá? Uma câmera de entrada já resolve o seu problema. E agora falando um pouco de lentes, a lente que vem no kit, que é a 1855 geralmente, ela também vai te atender para muitos casos.
Só que confesso para vocês que vocês vão ficar limitados, né, na distância focal de 18 até 55 milímetros. Isso quer dizer que se você quiser fazer uma foto mais aberta, né, uma grande angular, ou fazer uma foto fechada num detalhe lá numa montanha no fundo, por exemplo, você vai ficar meio que limitado no que o seu equipamento é capaz de te entregar, entendeu? Então a minha sugestão para fotografia de paisagem é que você comece com uma lente um pouco mais versátil, por exemplo, uma 18-135, né, ou até uma 24-105, que é o caso dessa aqui, porque você vai conseguir, em muitas vezes, fazer uma trilha com uma lente só, né? E, carregar pouco peso, assim, é um negócio fundamental para quando você está no ar livre, né? E a questão da escolha da lente vai muito do estilo de cada um, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer fotos abertas, né? Aquelas grandes angulares, que mostram realmente, ele dá uma impressão que a natureza é muito grande, que você é muito pequeno perto de tudo que te envolve, né? Então, esse é um estilo de fotografia que eu adotei para mim, eu gosto bastante. E por isso, para mim, faz sentido eu ter uma grande angular. Então a minha lente principal, na verdade, é essa 1740 aqui. Mas se você tiver uma câmera cropada, você pode partir aí para uma 11-16, para uma 10-20, que vai te atender tranquilamente. Agora tem fotógrafos que preferem uma pegada mais minimalista, né? De você pegar só um detalhe de uma queda d'água aqui, por exemplo, e aí faz sentido você ter uma lente teleobjetiva. Então é o que eu disse agora há pouco, né? Não adianta você ter muitas lentes se você não consegue carregar todas elas durante a sua viagem, tá? Além das lentes, um outro equipamento que é fundamental na fotografia de paisagem é um tripé, né? Então no meu caso é um da K&F Concept, né? O TC2534, que eu super recomendo, é um tripé bem estável, o custo-benefício dele é muito bom. E por que a gente precisa de um tripé, né? São vários motivos. Muitas vezes porque, como eu disse, a gente às vezes está num lugar que está meio na penumbra e tal, você quer fazer uma foto em 1/10, 1/5, né? Que você não vai conseguir segurar a câmera parada, e aí o tripé ajuda nesse sentido, né? Mas outras situações que são fundamentais do tripé são astrofotografia, porque você vai ter que fazer exposições aí de 20, 30 segundos, né? Longas exposições, que eu vou comentar daqui a pouco, por exemplo, algumas fotos que eu fiz dessa cachoeira aqui, para pegar aquele movimento da água borrado e tal. Você tem que ter uma velocidade lenta do obturador, e para isso você precisa de um bom tripé. Outra situação são panoramas, né? Porque você encaixa o tripé aqui na frente e vai girando ele para montar o seu panorama. E uma outra situação típica do uso do tripé é quando você vai fazer bracketing, né? Quando você, por exemplo, tira várias fotos da mesma cena com exposições diferentes para você combinar todas elas no computador. Isso serve para bracketing, serve para focus stacking, né? Que são conceitos um pouco mais avançados que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, mas é basicamente você fazer a mesma foto do mesmo lugar e você empilhar todas elas no seu computador. E além do tripé, a gente usa também muitos filtros, né? Então os filtros que eu acho fundamentais aí para qualquer fotógrafo de paisagem é um filtro polarizador, que ele serve basicamente para tirar um pouco do reflexo que tem nas águas, nas pedras, né? Então ele é um filtro bastante usado e que é um efeito que você não consegue reproduzir no pós-processamento. E outros filtros muito utilizados são esses aqui, os chamados filtros ND, né? Ou filtros de densidade neutra, que são basicamente filtros que escurecem a sua foto, e aí você consegue fazer longas exposições mesmo durante o dia, por exemplo, no sol a pino como está agora. Então é basicamente isso que eu uso de equipamento, tá? Então a mensagem final é que você pode sim fazer fotografias de paisagem com qualquer equipamento que você tiver. O importante, pessoal, na fotografia de paisagem não é nem a foto, para falar a verdade. É você sair, é você estar no ar livre, é você apreciar esse momento, né? Apreciar a natureza, se conectar. E na verdade esse é o ponto mais importante, e todo o resto, né, a fotografia acaba sendo uma consequência de toda a vivência que você teve nos seus passeios. E aí galera, a gente chegou aqui na Cachoeira da Fumaça, né, no final da trilha. Olha que vista espetacular que a gente tem para ela, né? Essa queda d'água, esse facho de luz aqui iluminando essas gotículas de água, tá muito bacana mesmo. E aliás, luz é o tema que eu queria conversar com vocês aqui agora nessa tomada, tá? Porque e a luz, na verdade, é a grande diferença que a gente tem entre uma fotografia de estúdio e uma fotografia de paisagem, né? Porque no estúdio você é 100% responsável por toda a iluminação da sua cena. Então você tem que usar flash, você tem que usar LEDs, você tem que usar toda a gama de iluminação, que o Ronaldo é super especialista, né? Os vídeos dele comentam muito bem esse assunto, para iluminar o seu assunto, né? Fazer aquela luz bonita e tal.
Na fotografia de paisagem, você tem que usar o que é dado para você. Então, por exemplo, hoje a gente está num dia aqui extremamente ensolarado, não tem nenhuma nuvem no céu, céu super azul, são quase meio-dia, né? Então o sol está quase a pino, formando umas luzes, umas sombras duras aqui nas pedras, né? E isso não é legal na fotografia de paisagem, né? Porque a gente gosta daquela luz suave, aquela luz amaciada, que é o que acontece geralmente quando a gente tem um dia um pouco mais nublado, né? Então dias nublados são ótimos para fotografia de paisagem porque ele cria aquela luz mais uniforme, né? E não que nem agora que está aquela luz marcada. E a gente tenta prever isso, né, com aplicativos de previsão do tempo, aplicativos de estudo de luz, mas não é sempre que a gente acerta, né? Então hoje era para estar um dia parcialmente coberto, mas está esse sol lascado aqui. E o que acontece? A gente veio descendo pela trilha aqui e do ponto onde a gente ia fazer a foto, né, onde a gente tem uma vista mais aberta para a cachoeira, tá batendo muita luz, muito sol, então a gente ia pegar um contraluz, né, e não ia ficar bacana. Por isso que a gente teve que adaptar a nossa composição, então a gente veio mais aqui pro canto, para esse pedaço que ainda está na penumbra, né, não está iluminado pelo sol, para pegar essa vista aqui que a gente tem da cachoeira também ainda na penumbra e pegando só os fachos de luz lá sendo iluminados pelo sol, né. Isso na fotografia de paisagem é um negócio fundamental, né? Porque você tem que ter o mínimo de planejamento das suas fotos para você entender como que vai ser a dinâmica de luz aí da sua cena. E é por isso que muitos fotógrafos gostam de fotografar, por exemplo, no nascer e pôr do sol, que para mim são as luzes mais bonitas que a gente tem no dia, né? Que é o que a gente chama de golden hour, ou um pouco antes do nascer do sol e um pouco depois do pôr do sol, que é o que a gente chama de blue hour, né? Que são as luzes assim que dão aquele ar bem etéreo para as fotos, né? Aquela luz bem macia. Então certamente a maioria das fotos elas ficam sim mais interessantes no nascer e pôr do sol, né? E existem aplicativos para isso, existem aplicativos que a gente prevê que horas que o sol vai nascer, que horas que o sol vai se pôr, onde ele vai nascer exatamente, como que vai ser a iluminação. Então aplicativos como Photopills, o The Photographer Ephemeris ou o próprio Google Earth são aplicativos muito utilizados aí pelos fotógrafos de paisagem para a gente poder planejar aqui as nossas fotos. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre planejamento e luz. Eu vou fazer algumas fotos aqui, acho que eu vou fazer uma foto panorâmica e eu vou mostrando para vocês aí o resultado. Bom pessoal, estou aqui fazendo uma foto dessa última cachoeira que a gente veio aqui. É curioso que eu deixei essa para o final para fazer justamente um vídeo de composição, né, para vocês. E a composição desse lugar aqui está bem desafiadora, tá? Então eu andei de lá para cá, achei uma composição aqui e aí eu queria trocar uma ideia sobre isso aqui, aproveitando, né? Cara, a composição para mim é o elemento mais importante aí numa fotografia de paisagem, né? E a composição na fotografia de paisagem, ela é um pouco diferente da fotografia de estúdio, né? Porque lá no estúdio, de novo, você é 100% responsável por tudo que está acontecendo lá. Então você controla modelo, pode pedir para ela virar um pouco, virar o rosto, inclinar. Quando você está na natureza, você não consegue fazer isso, né? Eu não consigo, por exemplo, pedir para a queda d'água cair mais para o meio aqui, que era o que eu queria fazer, né? Numa composição que eu estava fazendo mais para lá. Então acho que esse é a grande diferença que se tem em fotografar a natureza e fotografar em estúdio, né? E a composição na fotografia de paisagem, para mim, é um dos elementos mais importantes aí de uma boa fotografia, porque é com a composição que você vai conseguir dar o seu olhar artístico, o seu olhar único para uma cena e transformar uma paisagem que às vezes é fotografada por milhares de fotógrafos em um clique somente seu, que só você teve aquela visão. E quando você consegue isso, cara, é um negócio que realmente te dá muita satisfação, né? Então, para isso, é claro que a gente tem algumas técnicas, né, algumas regras, como a gente se diz, para guiar, né, a sua composição. Então a gente pode falar aqui de regra dos terços, proporções áureas, né, interesse de primeiro plano, linhas guias, enfim, tem um monte de técnicas de composição, mas nenhuma delas são regras propriamente dita, né? São só guias que você pode seguir para, de repente, ter alguma ideia na hora de você fazer a foto. Mas a composição na fotografia de paisagem é muito de você, como fotógrafo, explorar a cena, absorver tudo que está ao seu redor, né? Se conectar com a natureza. E aí, com isso, você consegue
enxergar linhas, né, linhas abstratas, curvas. Então eu consigo imaginar, por exemplo, linhas de pedras que direcionam um olhar para uma cachoeira lá no fundo, como esse caso aqui. Eu consigo imaginar as próprias nuvens fazendo linhas, né, que direcionam o olhar para um elemento central que será o seu assunto da sua composição. E para isso, pessoal, é muito treino, né? Acho que é basicamente praticar, sair para campo, fotografar muito e também estar sempre atento às formas, né? Tudo que te rodeia, você tem que estar sempre muito presente no momento, né, que você está fazendo a foto, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, para eu chegar nessa composição, antes de eu chegar nela, que na verdade é super simples, tripé de pé, aqui na altura dos meus olhos mais ou menos, eu fui para outros cantos aqui, agachei, né, tentei ver alguma composição. Então na fotografia de paisagem isso é muito comum, né? Você explorar novas visões, né? De repente, se no ângulo da sua visão não tá legal, aí você abaixa quase na linha do chão mesmo para pegar aquela pedra no primeiro plano, que com uma grande angular ela fica uma pedra gigante assim. Então são várias técnicas que você pode usar e muito da criatividade também, né? E aí, como eu disse mais cedo, se você não consegue dirigir uma cachoeira para ela ficar da forma que você quer, você como fotógrafo tem que se adaptar a ela, né? Tem que se adaptar à situação. Então no meu caso aqui eu vim mais aqui para a direita para pegá-la de frente, por exemplo. Então eu vou dar como exemplo essa composição que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar aqui no visor o que eu pensei para fazer essa composição. E aí vocês vão acompanhando aí. Então essa composição, como que eu pensei ela? Você pode usar aqui a regra dos terços ou a regra das proporções áureas, né? Então eu dividi essa foto em 3 mais ou menos, ó. Tá vendo? Eu posicionei essa linha da água aqui, ó, mais ou menos na minha linha das proporções áureas. Essa queda também está em uma das linhas das proporções áureas, né? E a outra na outra linha das proporções áureas. Então ela forma tipo um quadrado, tá vendo? Realmente é um negócio bastante abstrato, assim, que você vai ter que imaginar um pouco, né? Mas eu consigo ver, deixa eu tirar o histograma aqui para melhorar um pouco aqui a visualização. E aí você como fotógrafo na composição, você é responsável por tirar tudo que não faz sentido para sua cena e incluir tudo que faz sentido. Ou seja, tudo que você está vendo aqui nessa composição, ela tem que ter um porquê de estar lá, né? Então essa pedra aqui, ó, essa pedra que ela exerce o papel dela de dar um balanceamento aqui na frente, no primeiro plano. Ela meio que aponta o olhar do espectador aqui para dentro da foto, tá vendo? Ela conduz o olhar aqui para dentro. A gente tem a cachoeira, né, que até forma um círculo aqui para o olhar do espectador conseguir passear por ela e ficar apreciando essa natureza toda, né? Com uma pedra aqui no meio, super interessante. E aqui em cima, ó, tá vendo? Eu teria só um céu totalmente branco, totalmente estourado aqui, né? Num dia super ensolarado. E aí o que eu fiz? Eu posicionei esses galhos, né, essas folhas, que elas dão um preenchimento aqui num lugar que estaria completamente sem nenhuma informação interessante, tá vendo? Então eu vou fazer essa foto aqui, pessoal. Eu tô fazendo ela com F11, ISO 100, 1 segundo de exposição. Foco aqui na pedra. E maravilha. Eu vou fazer o pós-processamento dessa foto e vocês conferem ela a seguir. Aí galera, lembra que eu estava falando agora há pouco sobre você explorar novas composições, subir, baixar, enfim, ficar bem atento a tudo que está à sua volta, né? E aí a gente achou essa árvore aqui, ó, essa árvore super curvada aqui, ó, muito interessante. E ela formou uma linha guia muito legal aqui, que leva o olhar do espectador de volta para a cachoeira lá no fundo, né? Então eu montei uma outra composição aqui, ó, e para fazer essa composição eu tive que subir aqui meio que em cima da árvore, né? Tentei baixar, ir mais para o lado, mais para o outro. E eu cheguei nessa composição aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, então essa foto para mim aqui ela tá super harmônica, né? Essa árvore aqui nesse primeiro plano, ela super conversa com essa cachoeira aqui no fundo, né? Então ela meio que guia o olhar do espectador aqui pro fundo. Então, assim, a gente pode também, de novo, falar de regras de composição, regra dos terços, proporções áureas e tudo mais. Mas o mais importante, na verdade, é o feeling no final, né? É você sentir que a foto tá harmônica, que a foto conversa, que a foto faz sentido. E pra mim é isso que vai definir aí uma boa foto, né? Então eu vou fazer essa foto aqui, ó, de novo, F11, ISO 100, 0.6 segundos de exposição. Então, tecnicamente, pessoal, a fotografia de paisagem é um negócio super simples, sabe? Você vê, não teve complexidade técnica nenhuma aqui. Fiz a foto em F11, ISO 100,
0.6 segundos de exposição, se eu não me engano. Por isso que eu falo para você, você poderia muito bem fazer essa foto aqui com uma lente de kit, por exemplo, porque na verdade o difícil às vezes da fotografia de paisagem é você tá aqui, tá no lugar, né? Você acordar cedo, você viajar, você fazer uma trilha, muitas vezes começar a trilha antes do nascer do sol para você chegar no seu destino lá quando o sol estiver nascendo. E aí quando você tá lá no lugar, cara, a fotografia em si, ela é só você fazer o clique, sabe? É muito simples. Galera, então por hoje é isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Que vocês não tenham sentido muita falta do Ronaldo aí, apesar de eu estar de toquinha hoje aqui, né? Mas, cara, no final, o recado que eu queria passar para vocês é isso, né? Que a fotografia de paisagem é muito de você explorar novos lugares, né? Conhecer, estar em contato com a natureza, né? E no final das contas, a fotografia em si é só uma consequência de tudo que você viveu, né? De tudo que você experimentou, né? Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês realmente pegarem sua câmera, conhecer novos lugares e fotografar muito, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui, se inscreve aí no canal do Ronaldo e já aproveita, vai lá na descrição desse vídeo, tem o meu canal também, vocês podem ir lá, segue o meu canal também, vai ser uma grande honra ter você por lá, porque eu tô toda semana postando um conteúdo sobre fotografia de paisagem, ou na prática aqui, igual hoje, ou lá no meu computador, né, mostrando algumas dicas de pós-processamento e tal. Então confere lá que tem muita coisa legal. Então eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Ah não, o Ronaldo faz como? Ele faz assim, ó. Tchau.